Olá, meus queridos, bom dia para vocês, como é que estão? Tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa última aula. Os que já fizeram a revista número 1, agora estão concluindo a revista, que é a parte 2, e assim finalizando o curso, mas não se esqueçam de responder as perguntas lá no final. Eu vou querer que vocês me entreguem depois tudo respondidinho, tá bom? Bom, vamos lá. Nossa aula de hoje é a expansão missionária, a questão das missões, né? Que é tão importante para a igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender algumas coisas a respeito desse tema. A necessidade de testemunhar e o zelo missionário vem desde o Antigo Testamento. Não foi coisa que surgiu com a igreja primitiva, a igreja de Atos. A expansão missionária, a missão da igreja de pregar o evangelho, vem desde o Antigo Testamento. Vamos ver aqui algumas coisas? Olha só. Israel foi formado, você sabia disso, né? Israel foi formado para ser uma nação de sacerdotes, para servirem a Deus de corpo e alma. Êxodo 19, 5, 6 trata disso. Aliás, vocês sabem que a nação de Israel, Deus quando constituiu com esse objetivo, para testemunhar para as demais nações a grandeza desse Deus maravilhoso, para anunciar e ensinar o povo que deveriam adorar somente a Deus e outras coisas nesta direção, que também era a missão dos israelitas. Isaías, o profeta Isaías, lá no capítulo 43, versículo 10, vai chamar a nação de testemunhas. A nação de Israel é considerada por Isaías como testemunhas. Eles tinham então a missão, veja então, nós estamos dizendo que desde o Antigo Testamento, a nação de Israel tinha a missão de anunciar a glória de Deus. É o que você vai encontrar lá em Isaías 66, versículo 19. Os israelitas, a nação de Israel, tinha a missão de anunciar a glória de Deus. Muito bem, e quando chega no Novo Testamento? No Novo Testamento, a igreja tem essa mesma missão de testemunhar, de pregar, de anunciar as virtudes de Deus. Você lembra, se você conhece esse texto de 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9 e 10, que vai falar, no contexto agora dos cristãos, né, do Novo Testamento, vai dizer: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja só. E aí ele vai dizer, qual o objetivo desse povo, dessa nação? Que nós fomos chamados por Deus a fim de anunciar as virtudes de Deus. Então, a missão é a mesma, tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento. No livro de Atos, que registra o desenvolvimento, a expansão da igreja, a expansão missionária da igreja, ela mostra que essa expansão se dá por dois modos: pelo testemunho espontâneo e pelo testemunho eclesiástico. O que é o testemunho espontâneo? É o testemunho de cada indivíduo, de cada cristão, espontaneamente. Aqui muito no contexto ali da perseguição, depois da morte de Estevão, que houve aquela grande perseguição, e muitos são obrigados a sair de Jerusalém. Eles, à medida que vão andando, vão saindo de Jerusalém por causa da perseguição, eles vão anunciando o Evangelho. E existe o testemunho eclesiástico, que é aquele que é oficializado pela igreja. É o envio de missionários, por exemplo, como acontece hoje. A nossa igreja também faz isso, enviando missionários para pregar o Evangelho em outros países. Então, ele acontece espontaneamente e de modo eclesiástico. Você, como um bom cristão, você deve estar fazendo isso, de maneira espontânea, pregando o Evangelho. Não precisa esperar um programa da igreja, um plano da igreja, para que você pregue o Evangelho. Mas a igreja também deve fazer isso, né? Deve fazer programação de discipulado, de evangelização, e aí seria então o testemunho eclesiástico e o testemunho espontâneo. Eu quero falar com vocês agora sobre alguns aspectos, desculpem, alguns aspectos da história da expansão missionária. Tudo isso com base no livro de Atos dos Apóstolos.
E o primeiro aspecto é a questão da motivação. Hoje em dia se fala muito em motivação, né? O fator motivacional, visando a questão das empresas, a questão do trabalho. Mas a questão aqui, o nosso ponto é a motivação na pregação do Evangelho, na nossa missão. E a pergunta é, o que te motiva a pregar o Evangelho? O que motiva os cristãos a pregarem o Evangelho? A primeira coisa que nós devemos lembrar é a conversão, não é? O encontro pessoal com Jesus. É o fato daquela pessoa ter sido convertida, experimentado, recebido o perdão de Deus pelos seus pecados, que vive agora alimentando a esperança da vida eterna. Então, a pessoa que foi convertida, ela naturalmente tem essa motivação de pregar o Evangelho. Não sei se isso aconteceu com você, na sua experiência de conversão. Logo naquele momento, naqueles dias em que ocorreu a conversão na sua vida, às vezes acontece isso, é muito comum na vida das pessoas, logo após a sua conversão, aquele crente quer sair imediatamente pregando o Evangelho para todo mundo e querendo converter todo mundo, né? Eu não sei se assim ocorreu com você também. Mas o que está motivando esse crente a pregar o Evangelho? O fato dele experimentar agora a sua conversão. A conversão está ligada ao batismo com o Espírito Santo, né? Quando nós estudamos na Palavra de Deus o que é o batismo com o Espírito Santo, você vai entender que o batismo com o Espírito Santo é o ato da conversão. Ela não acontece sem isso daqui. E o batismo com o Espírito Santo significa a presença, agora a habitação do Espírito Santo na sua vida. E o que ele faz conosco? Ele nos une a Cristo, ele nos regenera, ele habita em nós, ele dirige agora a nossa vida. A nossa espiritualidade depende totalmente do agir e da pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então, o próprio Espírito Santo também é um fator importante na motivação do crente a pregar o Evangelho. Outra coisa que é importante é ele entender que é uma ordem. Jesus Cristo ordena, Deus ordena na sua palavra, desde o Antigo Testamento, não é? Então a pregação do Evangelho hoje, ela também deve ser entendida assim. O texto de Mateus 28, 19 e 20 nos lembra esta verdade, esta ordem, esse ensinamento da ordem divina. À medida que você vai seguindo, você vai pregando o Evangelho também. Então, a ordem deve nos motivar a pregar o Evangelho. Logo, testemunhar, então, é uma questão de obediência a Deus. Não é uma questão de opção, não é uma questão que é só para o missionário, que é só para o pastor. Se você é um crente convertido, se o Espírito Santo habita no seu coração, na sua vida, você vai se sentir motivado a pregar o Evangelho, você vai entender que é uma questão de obediência a Deus. O Espírito Santo ele foi dado aos cristãos para que eles evangelizassem o mundo. Isso é muito natural da gente perceber lá no livro de Atos também. É ele quem nos dá a necessária motivação para fazermos missões. A pergunta aqui então, né, se você tem o Espírito Santo, se ele é quem nos motiva a pregar o Evangelho, a pergunta é, você é sensível ao que ele indica? Romanos 8,14 diz assim, que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você tem o Espírito Santo, você é filho de Deus. Ele habita em sua vida, você é filho de Deus. Mas a pergunta é, você está sensível ao toque, à direção, ao agir do Espírito Santo de Deus na sua vida, especialmente na questão missionária? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas eu quero falar do segundo aspecto, que é a questão metodológica, né? Aqui tem a ver com o como falar, né? Como falar do Evangelho. Muitas vezes a gente se esbarra aqui como sendo a grande dificuldade para pregarmos o Evangelho. Como resolver isso? Você pode começar, e você deve começar a questão missionária, a pregação do Evangelho, com a oração. Os cristãos, os apóstolos, fizeram isso também nos dias de Jesus Cristo, né? Eles oraram diante das ameaças, eles foram ameaçados, foram perseguidos. Diante das ameaças e dos perigos, os apóstolos oraram, buscando a direção, buscando que Deus
preparasse o caminho para a pregação do Evangelho. Uma outra metodologia também usada pelos apóstolos, por Pedro, por Estevão também, foi a forma de pregar o Evangelho respondendo perguntas, né? Os discípulos, os apóstolos, eles tiveram a oportunidade de testemunharem através de respostas a perguntas que lhe foram feitas. Nos dias de calamidades, de perseguição, nos dias de coronavírus, como nós estamos vivendo aqui, esse tempo se constitui oportuno também para nós pregarmos o Evangelho. Pode surgir várias oportunidades. As pessoas hoje em dia ficam com medo de ficar doente, de serem infectadas por causa do coronavírus, de morrerem por causa do coronavírus. Muitas vezes as pessoas se perguntam, mas se Deus existe, por que Ele permite que tanta gente morra? Então, essas perguntas que são feitas, e muitas vezes são feitas a nós que somos crentes, elas são oportunidades para nós testemunharmos através dessas respostas. Na calamidade, na perseguição, surgem oportunidades então para testemunhar, para pregar o Evangelho. Esteja atento a essas oportunidades, não perca essas oportunidades para pregar o Evangelho. A questão da sensibilidade espiritual, isso aqui é muito interessante também. Nós vivemos num mundo onde muitas coisas materiais, coisas desta vida aqui, prendem a nossa atenção, né? Mas como crentes nós devemos aguçar, nós devemos ser aqui especialistas na sensibilidade espiritual. A nossa sensibilidade espiritual deve estar ali ligada, deve estar ativa, né? Às vezes nós perdemos oportunidades. Pessoas muitas vezes com uma tristeza profunda, pode ser uma oportunidade para você pregar o Evangelho. Às vezes, eu me lembro, quando eu trabalhava em empresas, eu ficava muito instigado, eu ficava assim, com uma vontade de ir até aquelas pessoas, porque eu, como muitos de vocês também fazem isso, eu tomava aquele ônibus lotado, aquele metrô lotado, e como me chamava a atenção quando eu olhava e via alguém sentado com a Bíblia aberta lendo. Eu me lembrava, por exemplo, dessa passagem aqui do eunuco e Filipe, né? E vinha logo à minha mente, você está entendendo o que você está lendo? Né? São situações assim que nos oferecem oportunidades para nós pregarmos o Evangelho. Outra coisa que é importante, esteja preparado, esteja disponível, tenha aí a disponibilidade para que você, e coragem, né? Para que você aproveite essas oportunidades também, né? Foi o que Paulo fez lá em Atenas. Atos 17, 19 mostra essa realidade. Paulo, diante daquele universo idólatra, ele viu naquele universo a oportunidade que ele buscava para pregar o Evangelho. Então, primeiro é importante você ter essa sensibilidade espiritual. Esteja atento, né, às pessoas em volta, buscando Jesus. Tem muitas pessoas que querem conhecer Jesus. Muitas vezes, por falta de sensibilidade, passa despercebido. Outra coisa importante, a disponibilidade e a coragem. Você precisa estar disposto, esteja pronto para atender a essas pessoas e aproveitar essas oportunidades na pregação do Evangelho. Muito bem. O terceiro aspecto histórico, então, da expansão missionária tem a ver com o conteúdo, a mensagem, com o que, né? Não é mais o como falar, mas o que falar. É claro que nós sabemos que temos que falar a palavra de Deus. Você tem Atos capítulo 4, 31, 8, versículo 4 e 5. Meus irmãos, nós sabemos que nós não falamos fábulas, historinhas engraçadas, não estamos falando em invenções, fruto da criatividade da mente humana, não estamos trazendo uma mensagem, levando para as pessoas uma mensagem enganosa. Não, é a palavra de Deus. E isso aqui faz toda a diferença. O que nós fazemos, né, na obra missionária é a exposição das Escrituras Sagradas. Nós expomos para as pessoas, mostrando quem é Deus, mostrando quem é Jesus, mostrando quem é o ser humano pecador, mostrando a sua necessidade espiritual principalmente, mostrando qual seria o resultado dele, ou qual será o resultado dele, sem Jesus na vida dele, o fim da sua vida sem Jesus, que será drástico. Tudo isso nós fazemos
expondo as Escrituras para as pessoas. E é claro que quando você expõe a palavra, quando você leva essa mensagem, você inclui aí o arrependimento. Nós precisamos levar as pessoas a refletir sobre os seus atos pecaminosos. Nós precisamos lembrar as pessoas que existe um Deus que é juiz. As pessoas, muitas, a maioria delas que não são convertidas, vivem neste mundo como se Deus não existisse. É o que diz o salmista: diz o insensato no seu coração, não há Deus, e se entregam cada vez mais aos pecados. Nós precisamos lembrar as pessoas esta verdade bíblica de que Deus existe e que aqueles que estão vivendo no pecado precisam se arrepender. O pecado precisa ser trazido do fundo do coração e exposto diante da luz da palavra de Deus, né? Veja que Pedro, quando foi pregar o Evangelho aos judeus, ele acusou os judeus pela morte de Jesus e ele não estava mentindo. Com isso ele mostrou este ato grave, como foi grave o ato que os judeus fizeram de crucificar injustamente o Filho de Deus. E ao fazer isso, qual foi a reação do povo, de milhares do povo? Eles caíram em si. Está lá no capítulo 2 de Atos, versos 37 e 38. Então, é importante, o mundo trata o pecado hoje como se fosse algo de menos importância, como se fosse algo natural na sua vida. Nós precisamos lembrar as pessoas que eles irão prestar contas a Deus pelos seus atos pecaminosos. A mensagem ainda fala da fé em Jesus Cristo. É preciso ter fé em Jesus, ter fé na pessoa de Jesus, na obra de Jesus, ter fé na unicidade da sua pessoa, ou seja, nós estudamos já sobre isso, não é? Jesus é de natureza humana e também de natureza divina, ou seja, ele é o Deus encarnado. Precisamos atrair as pessoas a confiar em Jesus, na obra que ele fez, na sua obra redentora e na sua pessoa. E precisamos falar também no resultado da fé. Você hoje tem a fé, né? Você sabe qual foi o resultado da fé na sua vida. Esse resultado que traz conforto, que traz alegria, que traz paz. Quando alguém crê em Deus, crê em Jesus, entrega a sua vida para Ele, ele vive em paz com Deus, vive desfrutando da alegria verdadeira no seu coração. Isso também precisa ser falado para as pessoas, faz parte da apresentação da mensagem do Evangelho para as pessoas. A mensagem cristã, ela é bíblica, né? O termo está aqui, ela deve ser bíblica. Claro que deve ser bíblica. Deve expor a necessidade de arrependimento e de fé em Jesus Cristo. Fazendo aqui um resuminho do que nós falamos, né? Claro que você vai falar da Bíblia. A mensagem dos cristãos é a Bíblia. É o que está na Bíblia. É expor a mensagem, expor a necessidade de arrependimento e chamá-los à fé em Jesus Cristo. Eu quero concluir essa minha aula dizendo para vocês o seguinte, lembrando, né? É nosso dever. Você é convertido, crê em Jesus, quer ser batizado ou já foi batizado, vai fazer a própria profissão de fé, então dê testemunho verbal e prático, no dia a dia, ali na sua conduta. Testemunhe do Evangelho. É dever nosso. A nossa motivação é resultado da pessoa do Espírito Santo, ou seja, da nossa conversão. Se você é convertido, você vai ser motivado. Aproveite as oportunidades, não perca as oportunidades para que você não se arrependa e Deus não cobre isso de você também. Na verdade, nós deveríamos fazer o seguinte, orar a Deus pedindo, me dá a oportunidade para pregar o Evangelho no meu dia a dia. O seu testemunho, que seja simples, mas que seja eficaz. Não crie coisas mirabolantes, não fique buscando invencionices. Apresente a Bíblia de forma natural, de forma simples. Fale da sua história de vida com Deus. Quem sabe você pode começar por aí e do que Deus fez na sua vida. Expor a Bíblia e a necessidade de arrependimento e fé em Jesus Cristo, né? Para a gente concluir aqui, é o que nós temos que fazer. Bíblia, necessidade de arrependimento e que essa pessoa creia em Jesus Cristo e entregue a sua vida para Ele. Chegamos ao final da nossa aula, da nossa revista. Para alguns, ao final do nosso curso aqui, esteja se preparando em oração, quem sabe relendo, revendo, e eu peço a você que responda todos os questionamentos, todas as perguntas aqui da nossa revista, tanto da 1 quanto da 2. Numa oportunidade vocês me entreguem, aqueles que já terminaram, e nós vamos combinar
o dia, quando for possível, para nós termos a conversa no conselho, para o conselho conhecer você, conhecer a sua história de vida com Deus e você também conhecer o conselho e saber se será aprovado ou não. Que Deus abençoe, continue se preparando em oração nesses dias e tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Um forte abraço.